Olá, amigos espíritas e simpatizantes. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo do Livro dos Médiuns, falando sobre a mediunidade, esclarecendo pontos em que as pessoas têm a necessidade de conhecer, principalmente as que estão sentindo despontar essa faculdade tão bendita que, como fala o Espírito Erasto, é um dom de Deus, que não é dado aos homens para que eles se utilizem unicamente para o seu proveito, mas para também poder ajudar a todas as pessoas. No programa anterior, nós falamos dos médiuns audientes, daqueles que ouvem a voz dos espíritos. E nós falamos que eles podem ouvir como uma voz interna, no seu foro íntimo, ou como uma voz externa, que chega clara e distinta, como uma pessoa viva estivesse falando ao seu redor. Então, esses médiuns audientes, eles podem conversar com os espíritos, como nós já falamos. E essa conversa pode ser agradável ou não, dependendo do nível do espírito que está se comunicando. Se for um espírito bom, naturalmente a conversa vai ser agradável, instrutiva. Agora, se for um espírito mau, pode lhe fazer ouvir coisas inconvenientes e desagradáveis. Então, esses são os médiuns audientes. E hoje ainda, continuando nessa segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 14 ainda, Kardec fala dos médiuns falantes, que são aqueles que nós conhecemos como médiuns de incorporação ou psicofônicos. Então, no item 166, Kardec começa assim: os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são propriamente médiuns falantes. Lembra-se então que nós falamos que os médiuns audientes que ouvem a voz dos espíritos, eles não são médiuns falantes, eles apenas transmitem aquilo que os espíritos estão passando para eles. Os médiuns falantes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Eles estão falando porque, ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais. Então, como agem nas mãos dos médiuns escreventes? Aqueles que estão escrevendo, os espíritos agem nas mãos. E os médiuns falantes, eles agem nas cordas vocais. Querendo se comunicar, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Isso é muito importante. Quando o espírito quer se comunicar, ele vai chegar perto do médium e vai perceber qual que é o órgão mais flexível, onde que ele pode atuar, que vai ter mais progresso nessa comunicação. Então, a um ele vai tomar a mão, que é o médium escrevente, a outro a palavra, que é o médium falante, a um terceiro do ouvido, que é o médium audiente. Então vejam bem que os espíritos chegam e eles já sabem, eles testam para ver qual que é o órgão mais flexível, mais sensível, para eles poderem se comunicar. O médium falante, em geral, se exprime sem ter consciência do que diz. E quase sempre ele vai tratar de assuntos estranhos às suas preocupações habituais. Não são coisas do seu dia a dia. Fora do seu conhecimento também, às vezes eles não conhecem aquilo que eles estão falando, e fora da sua inteligência. Às vezes eles estão passando uma mensagem muito acima do seu conteúdo intelectual, porque eles estão apenas sendo induzidos pelo espírito naquele seu órgão mais flexível, que é esse órgão que permite que os espíritos possam falar através deles. Então, Herculano Pires
na sua tradução do Livro dos Médiuns, ele faz uma nota que nós achamos interessante a gente deixar aqui. Então vejam bem, que nós falamos que o espírito chega e ele vai perceber qual órgão mais flexível, onde que ele vai poder atuar. E Herculano Pires fala o seguinte: além dessas provas da independência do espírito comunicante assinaladas por Kardec, devemos lembrar que numerosos casos de bibliografia mediúnica e das experiências cotidianas com a mediunidade nos mostram que o espírito pode tratar através do médium de assuntos a que este se furta. Às vezes o médium não quer tratar de determinado assunto, mas o espírito precisa tratar daquele assunto. Então ele chega e atua no médium e ele trata daquele assunto que às vezes o médium evita. Como todos nós temos as nossas preferências, tem médiuns que têm preferências por alguns assuntos em detrimento de outros, mas o espírito é tão independente que ele pode tratar do assunto que ele quiser. Então, independente do médium querer ou não. E também, muitas vezes, ele chama a atenção do médium. Ele acusa o médium. Nós já assistimos, por isso que Herculano fala que nós podemos tirar da bibliografia mediúnica tudo que nós conhecemos a respeito de trabalhos mediúnicos e das experiências cotidianas com a mediunidade, porque nós que trabalhamos com a mediunidade há muitos anos, no decorrer dos trabalhos, a gente vem então analisando as experiências e às vezes a gente vê um espírito chegar e chamar a atenção do médium na sua parte moral, no seu comportamento de alguma forma, na maneira que ele está atuando, pedindo para ele se preparar melhor. Nós temos um amigo que é orador espírita, ele é conhecido no movimento espírita, ele chama-se Agnaldo Paviani. E ele é um orador, assim, um médium, um trabalhador espírita, né, exemplar. E ele nos contou que o espírito que o assessora, precisando tratar de assuntos que não era do conhecimento dele, mandou ele estudar. Falou para ele: olha, olha só como que o espírito falou para ele. A sua pouca inteligência está me impedindo de passar o conteúdo da maneira que eu necessito. Então, por favor, se prepare. Vai estudar. Por isso que quando a gente fica falando para os médios, estudem, vocês precisam ter esclarecimento, vocês precisam ter conhecimento. Muitos médios acham que a gente é fanático por estudo, mas não é isso. Quanto mais o médium souber, quanto mais o médium se aprimorar no seu conhecimento, quanto mais ele melhorar na sua parte moral, ele vai ter mais possibilidades de trazer mensagens melhores, de cunho grandioso. Então, é por isso que a gente vê que os espíritos, eles não dependem, eles dependem do médium, do que eles necessitam do médium para se comunicar. Mas assim, do que o médium pensa, do que o médium sente, isso eles não dependem, porque eles são independentes nessa parte. Kardec continua falando: o médium falante, embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Raramente, quando um médium passa uma comunicação e a gente pergunta depois o que foi mesmo naquela passagem, ele fala: agora eu não sei. Porque na hora que o médium está dando a comunicação,
O espírito do médium sabe perfeitamente o que ele está fazendo, porque senão ele nem poderia filtrar esta comunicação, se for uma comunicação de um cunho inferior. Então, o espírito sabe, mas o médium, ele ali conscientemente, ele não sabe o que ele está falando. E quanto menos ele souber, melhor, porque o espírito pode passar da maneira mais apropriada que ele achar a mensagem. Então, numa palavra, continua Kardec, a voz do médium é apenas um instrumento de que o espírito se serve e com o qual outra pessoa pode conversar, como faz no caso de médium audiente. Porque o médium audiente fala assim: ah, tem um espírito aqui que está falando isso. E a gente pode falar, então você pergunta para ele de que maneira. Então há um diálogo. O médium de psicofonia, ou o médium de incorporação, ou o médium falante, como diz Kardec, também pode se prestar a isso. Porque, veja bem, ele é apenas, com Kardec falando, um instrumento de que o espírito se serve e com o qual outra pessoa pode conversar com este. Então, o médium está falando, eu posso interrogar o espírito e ele vai responder através do médium. Eu posso conversar. Então, como nós já falamos, a ação dos espíritos é nos órgãos vocais do médium. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Nós estamos falando de um médium em que dá uma passividade completa, que o espírito traz uma mensagem completa, sem interferências. Às vezes isso não acontece. Há os que têm intuição do que estão dizendo no momento em que pronunciam as palavras. Ele não sabe muito, vejam bem, depois ele pode nem lembrar, mas no momento em que ele está pronunciando as palavras, existem médiuns que têm uma intuição do que eles estão dizendo. E Herculano Pires, como eu já falei, que coloca suas notinhas excelentes na sua tradução do Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte a respeito desses médiuns. Os médiuns falantes, chamados entre nós médiuns de incorporação, dividem-se assim nas duas classes bem conhecidas: médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Então, os médiuns conscientes é que Kardec dava acertadamente a designação de intuitivos. Então, são esses médiuns que têm mais consciência do que eles estão falando, é que Kardec chamou de médiuns intuitivos. Aliás, uma observação nossa, essa divisão ela existe em todas as modalidades mediúnicas. Aquele que escreve, alguns não têm consciência nenhuma do que eles estão escrevendo. É uma psicografia mecânica, como nós vamos estudar ainda lá para frente. Alguns têm um pouco de noção daquilo que eles estão escrevendo, que Kardec chamou semimecânicos, e outros intuitivos, que têm noção de tudo aquilo que estão escrevendo. Então, os escreventes, os falantes, todos têm uma certa noção nessa divisão. Alguns mais conscientes, outros inconscientes. Então, nós vamos hoje ficando por aqui e deixando então esta mensagem para que as pessoas procurem conhecer, para poder então atuar no campo mediúnico. É muito importante que o médium se instrua e faça a sua transformação moral.
Que Jesus nos abençoe, nos auxilie nessa nossa tarefa e que estejamos juntos no próximo programa. Claudete Moura, para o divulgar.net.